Hoje é domingo, 21 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje às 18 horas e 30 minutos, Botafogo e Juventude. Terceira partida do Glorioso no Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva no estádio Newton Santos. Uma vitória será de suma importância para o Nacional e também visando a Copa Libertadores da América. A expectativa de hoje é de um público melhor do que houve na última quinta-feira e, claro, importantíssimo pensando no confronto de vida ou morte da Copa Libertadores da América contra o Universitário na quarta-feira. Botafogo e Juventude, tudo sobre a partida. Possibilidades de escalação no Botafogo, voltas importantes, desfalques importantes, tudo dentro desse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. A Ágil é parceira do canal do TF. Se você pensa em antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. Ela é especializada na antecipação. Se você quer aquele recurso, pode procurar a equipe da Mais Ágil. Vou deixar o telefone aqui, tanto no primeiro comentário e na descrição. E claro, você só vai fechar qualquer negócio se as explicações forem passadas para você de uma maneira que você entenda e, claro, concorde com todos os termos. Hoje, às 18 horas e 30 minutos, no estádio Newton Santos, Botafogo versus Juventude. Terceira partida do Glorioso no Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva em nossa casa. O alvinegro terá alguns desfalques. Matheus Nascimento, 4 meses fora, devido à lesão na coxa. Marçal, com uma lesão na panturrilha, segue fora, além de Rafael. Então o Botafogo tem alguns desfalques importantes. Não dá pra gente cravar o que o técnico do Botafogo fará hoje em campo. Não sabemos se ele vai poupar atletas, se ele vai colocar força máxima, porque a nossa sequência é bem pesada. Hoje Juventude, quarta Universitário e domingo 11 horas da manhã, provavelmente calor, Flamengo no Maracanã. Tem que poupar em algum desses jogos. Eu acho que o Tiquinho deve ser poupado, ainda mais que ele seria na última partida, só não foi pela lesão do Matheus Nascimento, e eu não acredito que ele force tanto o camisa 9, pelo menos nesse momento. Acho que é até mesmo aconselhável você deixar o principal jogador do Botafogo no banco de reservas. Eduardo pode ser uma possibilidade no comando de ataque, fazendo o papel ali de um falso 9. Jefinho e Luiz Henrique ficaram muito tempo fora, não tiveram tantos minutos, estão voltando ali de suas lesões. Eu acho que é importante que eles atuem mais um pouco para eles ganharem dinamismo dentro de campo. Júnior Santos vem atuando a temporada toda. Não é hora de dar uma segurada no camisa 11? É uma possibilidade. Damian pode fazer o papel de lateral direito? É outra possibilidade. A zaga, Bastos e Halter e Bastos, para você dar mais entrosamento para esta dupla que o técnico vem apostando. Na lateral esquerda, Hugo, só tem ele pensando na Libertadores. O cuiabano só pode jogar no próximo domingo contra o Flamengo. Quem você coloca na lateral esquerda? Eu colocaria Segovião. Gatito no gol para continuar neste nível e índice de confiança, evoluir como goleiro ou dar minutos para o John. Tudo isso só às 17 horas e 30 minutos, quando a escalação for colocada para o público, né? Pelo técnico botafoguense para o público. Mas o importante é jogar melhor do que nós jogamos na última partida. Claro, o tempo foi muito curto, de preparação, de tudo, mas temos que ter uma evolução. Nem que tenha sido através ali de vídeos, o técnico mostrando algumas aproximações, algumas mecânicas diferentes, para que a gente chegue hoje e vença o time do Juventude. O Léo Dantas vai falar daqui a pouco as suas qualidades e seus defeitos, mas entra dentro daquilo que eu falei lá atrás, há uma semana, quando nós estreamos contra o Cruzeiro. O nosso pensamento no Campeonato Brasileiro é a parte de cima da tabela. Mesmo jogando mal, temos que vencer. E hoje é uma partida dessas. E precisamos vencer. Nosso pensamento de Campeonato Brasileiro é diferente do Juventude. A equipe de Caxias do Sul quer 45 pontos para ficar na primeira divisão. O Botafogo quer algo a mais. Quer pensar no mínimo em uma vaga direta para a Copa Libertadores do ano que vem. Então é de suma importância que a gente vença esses adversários que têm pretensões diferentes da nossa, tanto no Newton Santos e também lá em Caxias do Sul. Conto que o Botafogo vai fazer uma partida melhor do que aconteceu na última semana. O Arthur Jorge também escolhe as peças bem mais interessantes quando tiver que fazer alterações, porque no último jogo ele errou em suas escolhas. E claro, isso inicialmente é bem mais normal, né? Ainda mais que é um técnico que não conhece tanto os seus jogadores. A partida de hoje será transmitida tanto pelo Premier e também pelo Sport TV. Narração de Renata Silveira, narradora pé quente. Tomara que a Renatita continue dando aquela sorte para o nosso Botafogo. Para falar da equipe do Juventude, chamo meu amigo
Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar do Juventude, adversário do Botafogo nesse domingão. Juventude tem 20 jogos na temporada, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Você vê que são números não tão bons assim. E o Juventude que fez na maior parte do ano até aqui jogos do Campeonato Gaúcho contra adversários relativamente fracos. Ou seja, é um time que tem sim as suas dificuldades. Fora de casa, contra esses times relativamente fracos do estadual, 11 jogos, só 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Ou seja, tem muitas dificuldades quando joga longe do Alfredo Jacon. No Brasileirão, no entanto, bom início. Está invicto até aqui, uma vitória contra o Corinthians no meio de semana em casa e um empate na rodada inicial contra o Criciúma no Heriberto Rios. Juventude é um time que alterna muito o seu esquema tático. Mantém uma linha com 4 defensores, mas pode jogar no 4-4-2 com 2 meias e 2 volantes em linha, com 2 atacantes, um centroavante e um outro segundo encostando nele, o 4-3-3, quando um desses meias vira um ponta, e o 4-2-3-1, em que você tem 2 pontas e um meia articulando por dentro, e o centroavante um pouco mais isolado lá na frente. Bom, isso vai fazer mais sentido, mais diferença quando eu analisar o ataque. Defensivamente, muda muito pouco, é uma linha com 4 defensores bem postada quando está sendo atacado, quando o Juventude admite que vai levar pressão, e aí posta a sua linha lá atrás. Não é de tomar tanto sufoco quando essa linha está bem postada. Então, é preciso criar métodos para furar essa linha. Juventude que também tem dificuldades na bola aérea. Não que sofra muitos gols nesse tipo de jogada, mas não consegue marcar, tanto na origem, tanto no cruzamento, porque costuma dar muito espaço nas costas dos laterais e dos pontas, então o jogo pelo lado flui muito bem para o adversário, aí essa bola vem para dentro da área, e aí os defensores não conseguem cortar e os atacantes levam vantagem. O Botafogo não tem utilizado muito esse tipo de arma, mas fica essa possibilidade, porque é um defeito do Juventude. Quando a Juventude vai para o jogo e perde a bola lá na frente, não consegue concretizar o ataque, aí aparecem as maiores deficiências desse sistema defensivo do time de Caxias do Sul. Tem problema com a bola aérea, o lançamento... bola aérea não, perdão, a bola longa. O lançamento lá de trás encaixa com facilidade, a defesa, quando está quebrada, não consegue cortar. O corredor pelos lados vem e o contra-ataque sai com enorme facilidade. Como o Botafogo tem, com boa parte de seu elenco, essa boa possibilidade de atacar pelos lados, usando as pontas, acho que é um jogo que pode encaixar. Acho que essas 3 questões, a dificuldade da bola longa, o corredor pelos lados e a concessão dos contra-ataques, tem a ver com, claro, vários encaixes de jogo, mas com uma coisa muito específica, a dificuldade dos caras de frente de fazer a recomposição. O Juventude inicia o ano tendo o Gilberto como centroavante, o Jean Carlos como nome importante, como meia ou como ponta pela esquerda, e o Nenê, que não era titular no Gauchão, mas virou no Brasileirão. Foi titular nos 2 jogos iniciais contra Criciúma e Corinthians. Nenhum desses 3 faz recomposição, pela idade, pelo estilo de jogo, por serem mais pesados. Então você se defende com menos jogadores. E aí, quando não tem essa ajuda do sistema ofensivo, acaba estourando lá atrás, o Juventude acaba sendo um time um pouco mais suscetível a esse tipo de jogada. E o Nenê, o Jean, normalmente caem pelos lados, então não auxiliam os laterais, que acabam ficando sobrecarregados, e é exatamente por isso que aparece esse espaço pelas pontas. Pensando o Juventude no ataque, eu falei da questão do esquema de jogo, ele vai variar conforme o que o jogo oferece, de acordo com o momento e de acordo com o que o Roger Machado, o técnico, está pensando dentro da partida. Mas, em função disso, ele pode atacar com 2, com 3 ou com 4 jogadores. Então você tem aí como um quarteto de ataque. E considerando que o Gilberto se machucou contra o Criciúma, não jogou contra o Corinthians e não vai jogar contra o Botafogo. Então quem está jogando na função dele é o Eric. É um jogador mais leve, que pode ajudar na questão da recomposição, mas que é menos referência. Mas enfim, ele tem sido o substituto do Gilberto. Aí você tem o Eric como centroavante sempre. O Lucas Barbosa, que pode ser um meia pela direita numa linha de 4 ou um ponta pela direita. O Nenê, que pode ser um segundo atacante ou um meia jogando por dentro, centralizado. E o Jean Carlos, ex-náutico, que pode ser um ponta pela esquerda ou um meia pela esquerda na linha com 4 jogadores. Essas mudanças às vezes pegam a defesa adversária desprevenida, porque nem sempre você percebe essa movimentação. Então é preciso ficar de olho em como o Juventude vai mudando a sua postura ofensiva para ajustar sempre a marcação e não deixar ninguém sozinho. Juventude que usa mais o lado esquerdo, justamente pelo bom momento e pela qualidade do Jean Carlos, fazendo uma parceria com o Gabriel Inocêncio, o lateral esquerdo que está recém-chegado, estava no futebol paulista disputando o estadual, chegou agora para o Brasileirão, mas já assumiu a titularidade. Então esse é o lado mais utilizado, o lado direito da defesa, principalmente o ponte, no caso do Botafogo,
vai ter que ficar mais de olho nisso aí. Jean Carlos é o grande destaque porque está chamando a responsabilidade. Participou dos 3 gols do time até aqui no Brasileirão, fez 2 e deu assistência para 1, mas é o cara que tem um chute com uma canhota muito poderosa, sabe articular, sabe pensar o jogo, sabe jogar por dentro se precisar, sabe atuar por dentro, sabe atuar por fora, articulando por trás dos atacantes, aparecendo como um atacante, é um jogador completo nesse terço final. Então tem que ficar de olho nele. Claro, tem que ficar de olho em todo mundo. O Nenê é um cara perigoso, o Lucas Barbosa costuma ser perigoso também. E esses jogadores todos, pela experiência que tem, o Lucas é mais novo, mas já jogou no Santos, então conhece time grande, ajudam a dar uma casca para o Juventude. Então o Juventude não é um time bobo, não é dos favoritos, não é dos melhores, mas é um time chato em alguns momentos. Então é preciso também entrar para o jogo respeitando, não tendo medo, tá, gente? Antes que, tá falando para ter medo. Não, de forma alguma. O Botafogo é favorito e é muito melhor. Mas o Juventude não é um time bobo, não é aquele pequeno inocente que você vai botar na roda com facilidade. Tem que jogar sério para atingir os objetivos. Ponto muito importante do Juventude, que deu para ver nas semifinais do Gaúcho contra o Inter, na final contra o Grêmio e nas 2 rodadas iniciais do Brasileirão com Criciúma e Corinthians. Se não fazendo gol assim, criando chances importantes, mas fazendo muito isso dentro do jogo, mordendo a saída do adversário, principalmente naquela saída curtinha, tipo o Fluminense, sabe? Então é melhor o Botafogo evitar isso. Se vê que a linha do Juventude está subindo, despacha. Não tenta, porque o Juventude morde e consegue ganhar. E isso tem muito a ver também com o fato de ter esses atacantes com mais idade, um pouco mais pesados. É mais fácil você ter esses caras mordendo para ficar mais perto do campo, da área adversária para fazer o gol, do que puxar esse pessoal para defender lá atrás e fazer a saída rápida. Não é muito a cara do Juventude, principalmente pela questão física. Então é uma arma interessante que o Roger Machado conseguiu fazer para esse Juventude. Colocar os 4 caras do ataque para morder a saída adversária e ficar o mais perto possível da. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Hoje eu não estarei no Newton Santos. O bolso pediu, né? Cada ida é cara para ir pro Rio de Janeiro, devido ao horário do jogo, tem que ficar de um dia pro outro. Então, hotel é caro, essa situação toda fica mais pesada com jogos em cima de jogos. Hoje eu dei aquela segurada, porque quarta-feira tem Libertadores, estarei lá na Copa Libertadores América para acompanhar Botafogo Universitário, ainda mais que eu vou viajar para algumas partidas do nosso Alvinegro, então é hora daquela segurada no bolso. Quem quiser patrocinar o canal do TF, estamos abertos para patrocinadores pensando em jogos na cidade do Rio de Janeiro. Se eu tiver que acompanhar todos os jogos do Botafogo, serão 38 viagens, né? Porque eu moro em Volta Redonda, então sempre com deslocamento. Hoje às 20h30 estarei aqui no canal com a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, falando de uma vitória do nosso Botafogo. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Falei, Leozão. TF, fala pessoal de casa, terceira rodada do Brasileirão, então vamos falar sobre Botafogo e Juventude. Para começo de conversa, vamos falar de 1978. Foi o ano da primeira vez em que enfrentamos o time de Caxias do Sul pelo Brasileirão. Vencemos por 3-0 com 2 gols de Dé, o Aranha, o cara que tem a manha, e Cremilson. Essa partida aconteceu em Caxias do Sul, mas em 2024 vamos jogar a primeira em casa. Então vamos focar em partidas aqui no Rio de Janeiro. A primeira vitória contra o Juventude em território carioca só aconteceu em 2000, 2-1 pela Copa João Avelange, gols de Zé Carlos e Magrão. Aquele time de 2000 tinha nomes como os de Wagner, goleiro, e Túlio, ambos campeões brasileiros em 95. Junto com eles, outros nomes importantes eram os de Tinga e Rodrigo Beckham. Explicando o porquê da primeira vitória ter sido apenas em 2000, é que depois do confronto de 1978, o Botafogo só enfrentou o Juventude novamente em 1995. Foi um empate sem gols. Aí sim, tivemos uma sequência de jogos entre 95 e 2000. E aí sim, veio a primeira vitória da era Estádio Newton Santos. Em 2007, vencemos por 3-1, com 2 gols de André Lima e 1 de Joilson. Naquele time, destaque para Juninho, zagueiro marcante com a camisa do Botafogo, Leandro Guerreiro, Túlio Volante e Jorge Henrique. Contra o Juventude, também chamado carinhosamente pelo seu torcedor como Ju ou Jaconeiro, o Glorioso disputou 23 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Time chato que a gente chama, né? Não vai ser assim em 2024, eu acredito. Vamos para a segunda vitória. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Links de ambos aqui embaixo na nossa descrição. Meus amigos, é isso. Temos que melhorar
É um time ainda em construção pelo técnico Arthur Jorge, problemas acontecerão, mas eu espero que, se a gente tiver oportunidades como nós tivemos contra o Atlético Goianiense, a gente saiba colocar as bolas dentro da casinha. Eu acredito que o Juventude venha para pontuar, para jogar no erro do Botafogo, jogando por uma chance, e a gente não pode dar essas chances. E quando nós tivermos as nossas, temos que fazer os tentos. É isso. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Volto às 20h30 ou a qualquer momento, se acontecer alguma informação relevante sobre o nosso Botafogo. Valeu, fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, tamo junto sempre.